Eu sou o professor Gilvan e eu quero nesse vídeo mostrar para vocês um instrumental, né, que nós desenvolvemos como proposta e plano de aula para o ano de 2020, tá? Esse plano de aula, aí eu pensei nele como uma forma de agilizar o trabalho do professor, né, para não ser aquele trabalho tão burocrático, e também ele foi pautado totalmente em cima da DCRC. Como vocês sabem, a DCRC é o Documento Curricular Referencial do Ceará, é como se fosse a nossa BNCC, né, aprimorada com as nossas especificidades, tá bom? Então aqui eu quero demonstrar como que ficou o template, né, o modelo de plano de aula para matemática, mas também vai servir para os demais componentes, ok? Apenas para nós fundamentarmos, a gente vai ver aqui a questão do componente matemática como um exemplo, né, para os demais componentes, tá bom? No caso da matemática, na DCRC nós temos a seguinte estrutura: o ano, certo? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e assim por diante. Temos as unidades temáticas, né, que seriam números, álgebras, né, os objetos de conhecimento. Temos também os objetos específicos, as habilidades. Temos também o que nós chamamos de relação intracomponentes. Temos a relação intercomponente. Além disso, nós temos as competências específicas da área. Então, todos esses itens ele deve conter, né, no nosso plano de aula, tá? O nosso plano de aula deve ter todos esses itens aí. Mas, se a gente fôssemos escrever manualmente todos esses itens, nós iríamos demorar bastante tempo, né, com a questão burocrática. Então, por isso que nós desenvolvemos esse aplicativo. Apenas para nos fundamentarmos, no caso da matemática, a gente fez o seguinte estudo. Na unidade temática números, no primeiro ano nós temos 8 habilidades de números, no segundo ano temos 8 também, no terceiro ano temos 9 habilidades de números, no quarto ano 10 habilidades e no quinto ano 9 habilidades, né? Apenas até o quinto ano só como exemplo. E assim nós fizemos um estudo com o quantitativo de habilidades por cada ano, né, para vocês verem que são muitas habilidades que o aluno deve desenvolver, né? Ele tem direito a desenvolver, no caso aí, 126 habilidades apenas para os anos iniciais, né? Ensino fundamental, anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora esse modelo de plano de aula, tá? O aplicativo de matemática. Então, essa aqui é uma proposta de modelo de plano de aula que vai servir tanto para o plano mensal como também para o plano diário, tá? Então, veja aqui, esse instrumental nós desenvolvemos no Excel, tá, ok? No Excel. E aqui nós temos o seguinte: plano de aula, escola, onde nós iremos digitar o nome da escola, professor e a data, tá? Nesse espaço aqui nós vamos colocar quantas aulas, né? No caso matemática, geralmente são aulas duplas, né? Português, né? São 2 aulas duplas e uma simples. Aí o quantitativo de aula a gente vai escrever nesse espaço. Clica 2 vezes dentro da célula e aí eu posso apagar, tá? Vou colocar aqui uma aula. Tempo e duração, tá? Aqui vai ser o tempo, né, dessa aula. Se for uma aula, vamos colocar aqui 50 minutos, apenas para exemplificar, ok? E aqui é o seguinte: nesse plano de aula nós temos a
habilidade, né? Como vocês já sabem, toda habilidade tem um código alfanumérico. Por exemplo, essa habilidade ela é do ensino fundamental, do 7º ano, do componente matemática, e é a habilidade 10, tá? Então, essa habilidade 10 de matemática do 7º ano do ensino fundamental é uma habilidade do componente matemática. A unidade temática dessa habilidade é números. Aqui nós temos nessa célula a habilidade, né, de escrita, né, que é comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. Temos aqui a competência específica da área correspondente a essa habilidade. Temos o objeto de conhecimento. Aqui nós temos o que nós chamamos de habilidades intracomponente, né, apenas para esclarecer que essa habilidade 10 de matemática do 7º ano, ela faz referência, né, eu posso fazer um planejamento juntamente com essa habilidade 3 de matemática do 7º ano, tá? Ou seja, a relação intracomponente é justamente a questão da habilidade, né, fazendo referência a uma outra habilidade dentro do mesmo componente matemática. A relação intercomponente é aquela questão da interdisciplinaridade, ou seja, essa habilidade ela pode ser estudada, por exemplo, em história, geografia. Se fosse o caso, nós teríamos aqui a habilidade intercomponente, ou seja, outro componente, né, que eu posso fazer um plano de aula com essa outra disciplina, trabalhando a interdisciplinaridade. Temos também os objetos específicos, aqui dessa habilidade 10, tá? O objetivo da aula, esse objetivo da aula a gente vai colocar, né, o que eu quero ter, né, os objetivos para essa determinada aula, alguma observação, a abertura da minha aula, o desenvolvimento e a avaliação, tá? Mas qual que é o bom desse plano de aula aqui que nós elaboramos? Como eu falei para vocês, né, no caso da matemática, apenas no Fundamental 1 nós temos 126 habilidades, tá? Então, quando eu for fazer o meu planejamento, seria muito complicado eu estar escrevendo tudo isso daqui manualmente, né? Seria um trabalho bem árduo. Então, a ideia é a seguinte: eu vejo qual habilidade eu vou trabalhar. Por exemplo, vamos supor, vou trocar aqui a minha habilidade para ser do 6º ano de matemática, habilidade 5, ok? Então nós temos agora ensino fundamental, 6º ano, matemática, habilidade 5. Quando eu colocar essa habilidade, que eu der um simples enter, o que acontece? O sistema já vai atualizar para mim qual é a habilidade, qual a competência, qual o objeto de conhecimento, qual a relação intracomponente, a relação intercomponente e os objetivos específicos, tudo automático, tá? A gente não precisa ali estar digitando, escrevendo ou mesmo digitando, porque o sistema já nos traz todo esse relatório aqui, tá? Vamos colocar uma outra habilidade, vamos colocar aqui no 9º ano. Colocar aqui do 9º ano, habilidade 2, por exemplo. Então, ó, ele já muda tudo, tá? É bem simples, basta escrever aqui a habilidade e o sistema trata de preencher esses espaços aqui em branco, ok? Lembrando que esse plano de aula já está adaptado para todos os componentes, tá? Então, por exemplo, se eu estiver aqui trabalhando, se eu for professor de letras, de português, colocar aqui língua portuguesa, tá? E eu der um enter, ele também já vai atualizar, ok? Já está todos os componentes, certo?
essa é a grande sacada desse template de plano de aula, tá? Vai facilitar bastante a vida da gente, professor. E o que nós iríamos escrever seria apenas a abertura da aula, né? Isso aqui nós temos que escrever mesmo, o desenvolvimento e a avaliação, tá? No final, se a gente for visualizar a impressão, ó, o plano de aula vai sair apenas em uma folha, já está configurado para sair apenas em uma folha, ok? Outra coisa que é o seguinte, esse arquivo, se vocês observarem, nós temos aqui várias abas, tá? Então essas abas aqui, elas servem para você fazer seu planejamento mensal. Por exemplo, aqui nós temos, vamos supor, mês de fevereiro, primeiro dia de aula. Eu tenho quantas aulas? 2 aulas, então eu coloquei minhas 2 aulas e coloquei a habilidade que eu vou estar desenvolvendo. No segundo dia, mesma coisa, tá? Então aqui eu posso planejar o meu mês completo, ok? Então nós temos até 10 dias para planejar o mês. Talvez não seja necessário usar todos, né? Mas temos aqui 10 e se for preciso pode-se adicionar mais abas aqui, tá bom? Então veja bem, então esse sistema aqui você já planeja o mês, né? Já planejamos o mês e aqui os dias que eu entro em sala de aula, ok? Temos também essa aba que eu deixei ela totalmente vazada, caso você queira fazer uma aula em que não tenha referência na DCRC, então está aqui no plano totalmente vazado, certo? Totalmente editável para digitar. E a outra coisa que nós temos nesse arquivo é essa outra aba, que eu tenho aqui um resumo de todas as habilidades da DCRC por componente por ano. Por exemplo, se eu escolher aqui a disciplina, aliás, o componente História, o sistema vai fazer um processamento, né? E ele vai me mostrar aqui todas as habilidades de História, tá? Tá demorando um pouco porque eu estou com muitos arquivos abertos, mas não é para demorar muito não, tá bom? Então aqui, ó, História, eu posso escolher aqui o ano, terceiro ano, ó, então tá aqui todas as habilidades de História. Português, olha só, eu posso escolher aqui, por exemplo, sétimo ano, então vai aparecer todas as habilidades de português do sétimo ano, ok? Matemática, todas as habilidades de matemática. Aqui eu posso escolher quarto ano, por exemplo. Então nós temos aqui as unidades, os eixos temáticos, né? Os eixos temáticos e as habilidades, ok? Então essa aqui é a ideia, né, do plano que vai ser utilizado inicialmente, né, aqui em nosso município. E se por acaso venha ter alguma mudança, vocês serão informados, ok? Só uma dica, porque muita gente, né, tem dificuldade na questão do Excel, principalmente quando vai digitar. No Excel, porque eu esteja aqui digitando qualquer coisa, aí geralmente no Excel o que acontece? Ele tem a tendência de passar direto, né, na célula, tá? Então a qualquer momento você pode descer, né, essa linha aqui para a próxima linha. Se você der um simples enter, ele vai sair da célula, tá? Então é o seguinte, para o cursor, para você fazer um parágrafo dentro da célula, a ideia é justamente você segura a tecla Alt do teclado, tá? A tecla Alt, ALT, e aperta o Enter. Então quando você faz isso, ó, Alt e Enter, você consegue descer para a próxima linha sem sair da célula, tá? Só uma dica para quando vocês forem fazer a digitação aí dos planos de vocês, tá? Eu espero que esse instrumental seja útil. Qualquer dúvida a gente está à disposição, ok? Eu vou estar deixando todo esse material
aqui em um site que eu já vou mostrar para vocês, e vocês também podem até utilizar na sala de aulas, né, na escola de vocês, que é o Class, ok? Que é uma plataforma, tá, onde você pode criar uma sala virtual, ok? Então aqui eu criei uma sala virtual chamada Professor de Quixadá. No caso, vocês serão alunos e vocês vão digitar o código, né, nesse espaço aqui. Aluno, digite o código, tá? E o código que vocês irão digitar é esse, tá bom? Esse código, você dá um pause no vídeo, pega esse código, copia, tá? Digita aqui dentro. Então, novamente, nesse espaço aluno, clicamos e aqui eu coloco o código. Quando eu clicar em continuar, ele vai pedir para você colocar o seu nome, seu e-mail, seu gênero e uma senha. Bem simples, tá? Para fazer o cadastro e entrar na sala. Quando vocês entrarem na sala, vocês vão ver todos os planos de aulas. Deixa eu mostrar aqui a sala Professores Quixadá. Então eu postei aqui, ó, todos os planos de aula por componente, ok? E aqui vocês podem comentar, é como se fosse um Facebook, né? Que vocês podem comentar, podem postar alguma coisa, ok, pessoal? Então eu agradeço, qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço e até mais.